Logo que chegou ao Brasil em 2010, Casey Frost entrou para o time do Corinthians Steamrollers. Lá, foi campeão do torneio Touchdown 2 vezes e viu a oportunidade de desenvolver a modalidade no país. Essa oportunidade seria através da criação da primeira liga profissional de futebol americano. Na época que eu estava lá no Corinthians, um cara americano entrou em contato comigo através do Twitter. O cara, não conhecia o cara, né? Falou, sou americano, corintiano também, eu quero ir lá ajudar. E eu falei, tá, beleza. Tipo, aparece lá um dia, né? Eu conversei com o Trigo, que era o gerente do time, né? Lá no Corinthians. Falei, olha, tem um americano, gringo, que tá querendo ajudar com o time. E parece ser um cara legal, né? Um cara de Alabama, pelo nome do Bruce Daniels. Foi assim que eu conheci ele. Acabamos conversando um pouco mais e daí ele me contratou para trabalhar numa incorporadora de imóveis dele. Bruce Daniels é formado em contabilidade pela Universidade da Geórgia e tem MBA pela Universidade de Nova York. No Brasil, administrava uma incorporadora de imóveis e procurava por oportunidades de investimento. Ele começou a me perguntar, né, como você enxerga o esporte aqui no Brasil? Você acha que tem potencial? Como você está vendo o crescimento, né? Porque mesmo nesses 2 anos que eu estava aqui, eu já tinha visto um crescimento enorme do esporte. Eu acho que falta estruturar o negócio, né? Mas interesse tem, talento tem, recurso humano tem. Né? E ele falou, tá, interessante. E ele, como um empreendedor, começou a girar aqui. E daí o Bruce, através de um outro contato dele, que estava estudando no Stanford, acabou conhecendo o Marcelo de Paulos. Marcelo de Paulos é formado em Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem especialização em Administração pela Universidade de Stanford. Tem experiência com marketing esportivo, incluindo sua passagem como diretor-geral da Nine, empresa de Ronaldo. Enquanto a NFL já possuía 48 edições no formato que conhecemos hoje, foi só em 2008 que a primeira partida com equipamentos foi disputada em solo brasileiro. Mesmo assim, foi nesse período que surgiram diversos dos times mais tradicionais do FABR. Sem o meio de disputa unificado, as equipes tinham que optar por uma das 2 competições existentes, a Liga Brasileira e o Torneio Touchdown. Enquanto a Liga Brasileira era gerida pela Associação de Futebol Americano do Brasil e tinha um caráter público, o Torneio Touchdown era uma liga privada, administrada por uma empresa. Apesar de distintas, as 2 eram amadoras. Assim que eu saí do Corinthians também, o Casey me contou da existência dessa liga e que ele estava muito entusiasmado. E assim que ele me contou o projeto, eu fiquei entusiasmado também. Porque eu partilhava dessa mesma vontade dele de fazer o futebol americano crescer no Brasil. E se tornar um esporte de ponta e profissionalizar e realmente crescer, atingir o Brasil inteiro. E esse era o objetivo da liga, não só dele. Então a liga compactuava com isso. Para criar a liga, Bruce e Marcelo fundaram a Brazen Sports Ventures, a empresa que ficaria responsável pela gestão do projeto. Na época, a Brazen, né, que é a principal empresa por trás da LFA, eles também tinham comprado os direitos da seleção, então eles eram responsáveis pela seleção. Então eles que organizaram o training camp que ocorreu em Limeira. E ali foi meu primeiro contato com o Marcelo, com o Bruce Daniels. E também o primeiro contato, a primeira impressão que eu tive da liga. Foi assim que começou a ganhar pernas, né? O Marcelo de Paulos, com os contatos dele, ele conseguiu conversar com Anderson Silva e tudo isso que ajudou com a visibilidade dessa ideia. Assim surgiu a LFA,
a Liga de Futebol Americano do Brasil. Para o sucesso desse projeto, a Brazzing precisava garantir 4 pontos fundamentais. O primeiro deles seria a estruturação da liga. A LFA segue o padrão americano de ligas esportivas, baseado em franquias onde cada time tem uma gestão própria, que se reporta aos gestores da liga. No total, eram 6 equipes distribuídas em 5 estados brasileiros. As equipes eram o Trop SC em Florianópolis, o Missão Paraná em Curitiba, o Dínamo SP e o Bandeira Paulista em São Paulo, o Rio Atlântico na cidade do Rio de Janeiro e o Bravo Oeste de Cuiabá. Os times disputariam os jogos em um estádio específico para o futebol americano, que seria construído no Parque Vila Lobos, em São Paulo. O projeto teria um campo oficial de grama sintética, 4.344 lugares para espectadores, palco fixo para apresentação de shows ao vivo, líderes de torcida, espaço de recreação e praça de alimentação. A estrutura seria pioneira para os esportes da época. Seu nome seria Arena LFA. Para pagar toda essa estrutura, a Brazzing começou a fechar patrocínios com grandes empresas de diversas áreas. A gente já estava com a Sport TV fechada, né? Eles estavam também muito empolgados com o projeto, a gente se reunia semanalmente com eles. Lenovo, a Runner, a gente já estava treinando na Runner já por conta do patrocínio da LFA, então a gente já estava começando a colher alguns benefícios dessas parcerias que já haviam sido fechadas. Os patrocínios do esporte possivelmente iriam para a liga profissional. E os times amadores, vamos lá, falando mais da região de Curitiba, Barigui Crocodiles, Curitiba Brown Spiders, o Hurricanes na época, Predadores, que são times amadores, iam ficar sem apoio, sem atletas. Então com o tempo eles iam acabar morrendo. Porque a intenção era o quê? O time amador ia criar o atleta, ia jogar e o atleta ia subir para a liga profissional. Então o que ia viver do futebol americano somente era a LFA. E as equipes amadores realmente iam, com o tempo, iam desmanchando. Para mim seria igual NCAA e NFL. Você tem um formando jogadores e daí você fornece esses jogadores para a liga profissional. Obviamente para você tem o poder de falar, olha, a gente colocou X número de jogadores nessa liga e a liga também vai ter um funnel de jogadores, né? Já tem meio um filtro de jogadores, não chegam necessariamente jogadores crus, né? O Arsenal ia servir como um acesso ao Bravo Oeste. Essa foi o objetivo básico do Bravo Oeste. E aí o head coach que tinha foi o nosso quarterback. O treinador ofensivo nosso, do Bravo Oeste, era o nosso head coach. Então, tipo, o Arsenal e o Bravo Oeste já estavam tudo misturado. Que nem aqui no Paraná a gente não teve esse corte de equipes, né? Ah, você não pode jogar LFA. Não, as equipes, a maioria apoiou. A LFA realizou testes em diferentes regiões brasileiras, para que os treinadores pudessem avaliar os jogadores que já atuavam no cenário amador brasileiro. O draft aconteceu em 21 de julho de 2013. A gente queria oferecer essa experiência autêntica de futebol americano. E como que é? Quando você está entrando num time, você tem um draft, você vai ter a experiência completa de alguém te ligar, falar para você, eu quero você fazer parte do meu time, quero que você faça parte. Você é uma parte integral e necessária da minha equipe. A gente sabe o poder desse acontecimento, né? E também era a única maneira justa de montar esses times também, né? Os próprios técnicos já tinham meio que feito um acordo nas primeiras rodadas, tanto para não deixar os times desbalanceados. Então a gente alugou um espaço aqui, um hotel, montamos toda a parte de ter esse draft transmitido ao vivo no YouTube. Contratamos os comentaristas também, toda a parte. A gente fez o layout para fazer isso ser uma experiência real. Tinha 2 modelos de draft na época, que tu podia ser livre ou tu podia ser draftado por qualquer região. E tu podia ser fixo, que era que tu ia ficar na tua região. Lembra que a gente fez um churrasco com o pessoal do Crocodiles, né? E foi feito o stream pelo YouTube, né?
E estavam lá em São Paulo naquela conferência e tal, a gente no churrasco chamando, aí first pick, primeiro round, segundo round. Aí o Daryl, que era o GM do Missão Paraná, que era o nome aqui do time aqui de Curitiba, ligou. Então, ó, se prepare que você vai ser o próximo chamado. Então era um negócio, caraca, meu, tô tendo um draft ao vivo aqui acontecendo comigo. O cara tá me ligando, eu vou escutar meu nome sair daqui a pouco. E a gente fazia festa. A gente tava treinando na hora do draft. E foi legal que, tipo assim, os treinadores do time foram até, não lembro se foi São Paulo ou Rio de Janeiro, o evento, mas eles foram até a cidade do evento para fazer o sorteio. E aí, durante o treino, tinha um cara com o celular lá, acompanhando ao vivo, e aí ele falava, ó, fulano foi pra não sei onde, fulano aí. E aí teve a hora que falaram o nosso nome também, foi bem legal, divertido, o time inteiro se envolveu naquele evento e naquela situação. Pô, quem que vai ser o primeiro jogador, né, franchise player da época? E daí foram lá e chamaram meu nome, né? Eu falei, pô, eu fiquei feliz pra caramba, porque ser o first round, né, a primeira escolha do time, mostra que aquilo que eu tinha feito, aquele meu trabalho de todos aqueles anos, naquele momento foi compensado. E, nossa, eu vou lembrar esse dia do draft eu acho até o dia que eu morro, porque eu lembro ficar lá com o Fratini, o Manning lá na sala e os caras sendo chamados aí pro time deles, tirando fotos, apertando mão. Antes de sair o terceiro pique, me liga o Ademilson, assim, e daí ele, cara, tá preparado pra fazer história no Brasil. E daí com o terceiro pique, o Tropa SC seleciona Vinícius Anon. Nossa, cara, que alegria, velho. Porque eu tava me sentindo muito o que a gente via nos drafts de college, assim. Na realidade, eu fiquei muito surpreso, porque eu fui draftado muito cedo. Eu achava que eu ia ser fim de draft. E eu fiquei em choque, muito feliz. Eu pensei, tipo, cara, é a oportunidade, é agora, é a minha chance de mostrar que eu sei jogar. Eu chorei e gritei muito porque não era por mim, assim, sabe? Não era porque eu tava lá, claro que eu queria estar lá, mas é que o futebol americano no Brasil tinha uma liga profissional e chamaram meu nome e a gente ia rolar aquela liga, cara. Eu lembro de ter técnicos ligando, falando pro pessoal que a gente vai escolher você aqui no time do Rio, no time de Floripa e tal. E os caras choravam no celular. Foi de ver que eu não só fiz parte disso, mas eu ajudei a montar isso, pô, pra mim foi surreal. Tava muito bem estruturado, ia ter 7 americanos por time que tinha um limite, ia ter um QB brasileiro que tinha que jogar um quarto, ia ter treinadores americanos, então ia ter um conhecimento muito bem aplicado, assim. O projeto tava, pra visão de jogador, assim, o projeto tava muito bonito de ver. E o draft foi o prêmio de tudo, assim, cara, foi lindo demais. Os atletas estrangeiros seriam escolhidos em um draft específico, sendo um jogador para cada uma das principais posições: quarterback, linha ofensiva, linha defensiva, linebacker, running back, wide receiver e defensive back. Sempre é interessante ter um técnico com experiência de fora, mas quando você tem um jogador que fala a sua língua, com essa mesma experiência, eu acho que vale ainda mais. Ajuda mais quando eu posso aplicar para você em tempo real como que isso deve aparecer. Isso ajuda muito mais. Então a ideia era trazer esses jogadores e você tem técnicos no campo que pode demonstrar, o certo é fazer assim. E daí ele mostra para você. Daí facilita muito esse processo de aprendizagem para os jogadores, né? Pude conhecer também o nosso treinador, que seria o head coach americano, Tony Simmons, que particularmente acho que é o cara responsável pela minha formação de wide receiver. Porque eu entrei na LFA lá, principalmente no Dynamo, nesse primeiro contato que a gente teve essa reunião, o Dynamo tinha muitos jogadores da seleção brasileira, que já eram conhecidos já no cenário brasileiro, americano. E o único de paraquedas ali era eu. Ninguém me conhecia praticamente, eu também não conhecia ninguém. No Brasil existem vários americanos, mas um específico da posição é difícil encontrar, e eu treinava com um cara muito bom. E ao contrário de várias pessoas que talvez existiriam por ficar 1 ano, 2 anos na reserva, eu falei, talvez seja a oportunidade que eu tenho de treinar com um cara e que ele vai me passar experiências que nenhum outro me passaria. Então eu me tornei uma esponja humana. Tudo que ele me passava, eu aprendia. Tudo que ele me passava, eu aprendia. Porque eu sabia que
aquilo que eu tinha era uma oportunidade única. Eu dou bastante crédito porque eu aprendi bastante da cultura desse esporte com eles. Então ele falou, você tem que se dedicar, você tem que treinar sozinho, o futebol americano aqui no Brasil não acontece, não é igual ao futebol que você reúne seus amigos. Então você tem que, você tem seu trabalho, eu sei, mas tem que pegar sua mochila, vai pro campo, faz seus drills, faz assim, eu passo os treinos. Tanto que depois da LFA ele continuou entrando em contato comigo, mandando os treinos, a gente continuou conversando. Agora vocês têm um coach que é americano, o cara já jogou na NFL, tá vindo pra treinar front seven. E o cara foi linha defensiva, eu era linha defensiva, eu tava abismado, assim, eu tava, esse cara é o cara que eu quero ser na minha vida. E procuramos sempre jogadores também com perfil de professor, né, que não iam vir para cá só para ser estrela, só para marcar uns 40 touchdowns, tipo, pegar todos os cheerleaders, não. Isso para a gente não era tão importante. Obviamente a gente queria bons jogadores, mas até mais importante era que eles tinham esse perfil de querer divulgar o esporte, ser embaixador do esporte. Isso era uma das coisas, eu acho, até mais importante para a gente. O objetivo da LFA era desenvolver e fortalecer o produto brasileiro. Por isso, a participação dos atletas americanos seria limitada a só 3/4 do jogo, dando cada vez mais protagonismo aos jogadores brasileiros. Essa sacada de trazer tanto jogador e técnico americano era só para ajudar no crescimento do nível, ajudar também com o conhecimento e melhorar o produto em campo, mas daí os brasileiros vão se tocando. E eu acho que o nível está realmente muito alto, assim, não obviamente de disputar um jogo contra uma faculdade de college, mas eu acredito que o nível hoje fosse até mais alto do que a gente encontra hoje em dia. O Daniel Olivai trouxe uma coisa totalmente nova pra gente, que é um treino, olha, agora vocês não são atletas, vocês são atletas profissionais. Então você tinha que se portar como um atleta profissional. Questão de horário, questão de disciplina em treino, questão de intensidade. Então isso era cobrado com uma equipe. Se uma equipe quer ser vencedora, tem que ter esses princípios. Então tivemos alguns treinos, inclusive aqui no Parque Barigui, tivemos que vir de madrugada aqui fazer treino numa época de julho, que aqui é frio demais, cara. O cara mandava a gente subir ladeira e descia a ladeira. Eu falava, cara, eu tô vivendo um sonho americano, de jogar futebol americano e treinar com um cara que é rígido, assim, cara. O fato de acordar às 7 da manhã e de a gente estar muito desgastado, assim, porque a gente treinava bastante todos os dias, era muito relevável, assim, tipo, a gente tava treinando eu pessoalmente tava treinando por puro prazer, cara. Todo esse desenvolvimento técnico resultaria em um benefício imediato para o futebol americano do Brasil, a seleção brasileira. Com a possibilidade de atletas profissionais que se dedicariam apenas ao esporte, o nível técnico do time brasileiro aumentaria. Cada ano a seleção brasileira está mostrando evolução, como os atletas também. E eu acho que quando você tem atletas mais dedicados, porque é difícil você cobrar uma profissionalização hoje, sendo que você não tem remuneração para dar para essas pessoas. Tem atletas da seleção brasileira que têm famílias, eles têm trabalho, têm empresas, e mesmo assim conseguem estar na seleção brasileira por mérito próprio. Imagina se eles fossem pagos só para fazer isso. Então, você vai largar a sua empresa, vai largar o seu trabalho e você vai fazer isso. Claro, o desempenho dele, a preparação dele vai crescer com isso. Se isso tivesse rolado, eu tenho certeza absoluta que o Brasil não ia tomar uns 33-6 da França. Então eu acho que a parte deles era mais assim também, deixar um pouquinho mais profissional a seleção, onde você focaria mais na performance dos atletas, em competições e o custo zero, né? Aquela estrutura foi em Limeira, em 2013, e foi o melhor training camp até hoje. Assim. A gente tinha estrutura, passagens pagas, a gente tinha refeição, hotel, tudo pago, tudo muito bem cuidado, e a gente estava lá só para ir jogar e fazer e aparecer para a seleção brasileira. Naquele momento eu já me senti, eu já não vou precisar mais gastar com futebol americano, cara. Aquilo para mim era uma maravilha, né, cara? Acho que para mim e para todos os atletas. E que eu ouvi que o objetivo deles era fazer que a seleção brasileira fosse um ícone para o futebol americano no Brasil, assim, que a LFA ia existir, mas que a seleção brasileira ia ser como no vôlei como o brasileiro, todo mundo se identifica no vôlei como
como o esporte do Brasil, assim, como a seleção brasileira de vôlei é muito representante no vôlei, e a seleção brasileira de futebol americano ia ser isso aí. Para tornar referência a seleção brasileira de futebol americano, a LFA propôs uma série de amistosos com outros países, a começar pela América do Sul. Eles seriam disputados com jogadores dos times brasileiros que não jogariam naquela rodada. A seleção já tinha uma partida marcada contra o Uruguai na estreia da competição e repetiria a clássica rivalidade entre Brasil e Argentina no mesmo dia da final da liga. A ideia é formar jogadores brasileiros para ser destaques brasileiros, para que as crianças possam se espelhar nesses jogadores familiares. O objetivo deles era criar ídolos nacionais, então vender camisa de jogador brasileiro, não vender camisa de jogador americano, criar essa identidade com o público. E então o Vinícius Araújo, que tinha recém começado no esporte, poderia ser o ídolo de alguém. E a sensação foi incrível. Eu pensei assim, cara, eu posso ser o ídolo de alguém, várias pessoas se inspiram em mim. A gente querendo ou não, a gente já é referência, assim, pra muita gente que está começando, eu espero, pelo menos. A gente já tinha projetos nas escolas, assim, a gente já tinha projetos futuros que a gente ia ensinar futebol americano nas escolas, e provavelmente, se a LFA tivesse acontecido, em 1 ou 2 anos ia ter escolinha de futebol americano nas escolas da cidade. E até se a LFA abordasse alguma coisa com categoria de base, seria um grande sucesso para eles. Porque hoje em dia o futebol americano pegou e está pegando cada vez mais. Então hoje no Crocodiles a gente tem praticamente 50 atletas sub-19. Então já tem uma base muito boa. E tryouts que a gente faz, média de 100 atletas querendo ingressar na equipe. Então você olha, atletas de 16 a 19 anos buscando o esporte já. De saber que tudo isso está vindo de uma maneira orgânica, cara, a partir do momento que tem uma maneira de formar jogadores de futebol americano, o jeito que você forma jogadores de futebol aqui, não tem dúvida nenhuma que isso vai dar certo. Mas se o futebol americano brasileiro ainda não tinha um público fiel nos estádios, não significava que não tinha interesse pelo esporte. A NFL alcançou grande audiência no Brasil nos últimos 10 anos, com as transmissões de TV fechada. Vai lançar a jogada, pode mandar, Hail Mary, joga pro alto e reza! A Liga Brasileira queria direcionar essa audiência para os times brasileiros. O Brasil tem a terceira maior audiência da NFL e o esporte aqui brasileiro, né? Todo mundo pergunta, duvida a capacidade do Brasil de ter um gerenciamento sério esportivo. Então, para mim, não fazia sentido as pessoas assistirem a NFL e ter um campeonato muito bom, muito bem organizado, muito bem preparado e muito bem executado, e as pessoas não assistiam. Então eu tinha certeza absoluta que o primeiro ano de LFA ia quebrar tudo que era recorde de audiência e ia superar as expectativas que a galera organizadora Tava prevendo. Onde tem um cantinho, você vê um cara agora jogando bola de futebol americano. Você anda nas ruas, você vê caras usando camisas de futebol americano. A terceira maior audiência da NFL. Obviamente tem um apelo. Tem alguma coisa lá. Como ia ter transmissão ao vivo, marketing voltado só para essa liga, venda de camisa, propagandas. Fomentar cada atleta, ia ter um monte de coisa que a gente estava vibrando, né? O produto esportivo não seria somente dentro de campo. Para o engajamento da torcida, a LFA pensou em um sistema de competição virtual, o Fantasy.
no qual os torcedores poderiam montar seu time, acompanhar as estatísticas de cada atleta e, ao mesmo tempo, conhecer as equipes da liga. Você sabe que americano é viciado com números, estatística. Então, e a gente reparava que faltava isso, né? Principalmente no futebol americano aqui. Então, o que a gente queria estruturar é desde o início, né? Desde a inserção o início da liga e o interesse do jogador da liga até o fim da carreira desse jogador, ter estatística. Aí o Fantasy era outro pacote no qual teria os jogos, a gente pegaria os dados daqueles jogos e jogaria no Fantasy. Então a gente teve essa experiência com a Federação Paranaense por 2 anos. Então foi bem bacana, a gente revia os jogos, fazia as estatísticas daquele jogo, todas, passes completos, passes dropados, tackles, touchdowns e uma pontuação para cada ação que o atleta fazia no jogo, né? Pontuação positiva ou negativa, e fazia o Fantasy. Para o projeto sair do papel, era necessário investidores. A estimativa da Brasem é que a Liga de Futebol Americano precisaria de 4 milhões de reais, apenas para as 2 primeiras temporadas. A ideia era ter um investidor principal que garantisse 1 milhão de reais e diversos outros investidores para completar os 3 milhões restantes. Os depósitos seriam realizados através das chamadas rodadas de investimento. Sempre o investidor que dava a maior quantia fazia o primeiro depósito. Então, por exemplo, entrava um depósito de 100 mil reais e depois entravam depósitos picados. Então, de valores menores. E até teve uma vez que, quando o investidor maior não fez o depósito, os investidores, principalmente do Sul, eu não vou lembrar agora quem, mas principalmente do Sul, eles se reuniram e formaram uma quantia maior, como se fosse o depósito do principal investidor. O problema era de tentar fazer tudo isso tão rápido, sem ter os recursos garantidos. Inicialmente, pelo menos uns 400 mil reais assim, foram nessa brincadeira aí. O grande problema é que até hoje eles devem 50% do valor, a gente levou um caldo, na verdade, né? Então a gente recebeu uma primeira parte e a outra parte era para vir e não veio. Então ali a gente já começou a duvidar, o que está acontecendo? Pô, os caras não estão recebendo patrocínio. Então a gente tinha umas pistas assim, cara, tem alguma coisa errada aí. O cara tá falando demais e tá cumprindo de menos. A gente conversou direto, a gente conversou até com o Fratini, que era na época era o diretor financeiro da LFA ali, né? O Fratini não conhecia o Fratini como pessoa nem como atleta ainda no momento. Mas a gente conversou direto com o cara e o cara falou, tá difícil, né? E a gente conversou com o Bruce Dennis também, conversou com todo mundo. E pá, a gente tem que entender. E tipo, não teve patrocinadores, os caras estavam com uma empresa totalmente fora de contexto. Daí falaram que o CNPJ era um CNPJ não sei da onde, de baixado. Então deu aquele rolo burocrático danado. Eu fiquei 3 meses sem receber praticamente. E não recebi, né? A liga não aconteceu por causa de dinheiro. Esse é o fato. A gente ficou achando que tinha os investimentos garantidos e realmente esse dinheiro não existia. Então a gente estava sempre trabalhando com a premissa que já tinha esse dinheiro segurado e garantido, e de fato não tinha. Foi um choque, tipo, eu fiquei sem chão mesmo, na realidade, eu não sabia o que fazer. Um dia antes de eu saber, eu tinha certeza absoluta que ia rolar, e no outro dia eu ter certeza que não ia. Será que isso vai acontecer mesmo? Simplesmente o Marcelo não foi para o escritório no dia e ligou no escritório onde já estavam todos que ali trabalhavam e avisou que eles estavam paralisando temporariamente o projeto e que não ia acontecer nesse ano. Em outubro de 2013, um mês antes da sua estreia, a Liga anuncia um adiamento através de um comunicado oficial divulgado via Facebook. No documento, a desistência de um investidor principal é o motivo alegado pela empresa. A promessa agora é que a Liga se efetive em 2014. Não foi muita surpresa. Eu já esperava um pouco por conta das coisas que estavam acontecendo, como ter que ir atrás de outro campo, os inúmeros pagamentos atrasados que já existiam. Um pouco antes, uns 2 meses antes, eles já tinham reduzido o salário de todo mundo pela metade para poder arcar com outros prejuízos, né? Na realidade, nunca comentaram diretamente, eu acho. Mas o que a gente sempre ouviu foi que o investidor desistiu. Mas eu não sei ao certo, não sei o nome, não sei quem foi. Mas que esse cara
derramou muitas lágrimas no Brasil por causa disso, ele derramou. O será foi uma palavra muito usada aqui, assim, sabe? Não que a gente duvidasse, ou torcesse para aquilo não acontecer. Claro, a gente queria que aquilo acontecesse. Mas sempre havia aquele modo, sempre aparecia uma coisinha diferente numa semana que dava a entender que aquilo não ia acontecer. Eu juro pra ti, eles disseram que não ia ser aquele ano. E daí eu pensei, alguma coisa deu errada, mas é só por agora. Alguma coisa deu errada, foi pra esse ano, mas a estrutura tava muito certa, cara. Tava tudo muito bem feito, tava tudo muito bem planejado pra não dar certo. Então eu pensei, o ano que vem vai rolar, pode ficar tranquilo que o ano que vem vai rolar. Entrei de cabeça no futebol americano mesmo, falei, é isso. Em pouco tempo eu consegui entrar numa liga profissional, treinar com os americanos, aprender com eles. Então é isso que eu vou fazer pra mim. E quando a gente recebeu a notícia que não ia acontecer, até porque a gente ia recebendo notícias que vai minando, sabe? Em termos de uniforme, em termos de campo, em termos de algumas coisas, não saiu, não vai sair agora, não vai sair agora. Daí isso começou, é uma desculpa que entra na tua cabeça, assim, o que vem de dentro, porque eu queria muito que acontecesse, mas eu sabia que era muito uma ilusão minha, assim, era muito mentira, sabe? Eu só senti um frio no corpo, assim, e falei, cara, não pode ter acabado, sabe? Não é só isso. Envolveu muito sacrifício na pré-temporada e agora estão em cima da hora, sabe? Tipo, eu tinha feito todos os planos, feito compras, arrumado malas, pedido dispensa do serviço. Tava praticamente terminando com a minha namorada porque eu teria que me mudar de cidade. A gente, né, ou eles, queriam fazer muita coisa rápido demais. Não é o tipo de coisa de um dia para o outro. Você vai ter um estádio que cabe 60 mil pessoas, você vai aparecer no Sport TV, no horário nobre. E isso eu bati lá atrás, mas os sócios eram o Bruce e Marcelo. Então eu tinha palpite, mas poder de decisão não tinha muito não na época. O prejuízo financeiro foi o motivo principal, aliado, para alguns, à personalidade de cada um dos idealizadores. A palavra para explicar o Bruce Daniels para mim seria sonhador, no bom e mau sentido. Para Marcelo seria uma pessoa confiante, e também nos dois sentidos. Eles davam entrevistas e eles eram os dois caras que quando eles falam, e lá no Camp 2013, quando eles falavam, todo mundo parava para escutar. São pessoas que têm um certo conhecimento do esporte, de como fazer acontecer, tinham ótimos contatos. Não considero pessoas tão boas assim, porque não se preocuparam em sanar essas dívidas que eles criaram, principalmente com quem estava envolvido e quem precisava disso, como no meu caso, o caso do Case, e que estavam junto com eles nesse projeto e que também colocaram todas as forças ali para que acontecesse. Casey era um dos nossos. Casey era um cara que eu sabia que ele ia jogar e eu sabia que ele ia treinar, enfim, e daí pra mim ele não era um cara da organização, assim. Pra mim o Casey era um cara que ele tava com tanto sentimento quanto eu, assim. Ele queria muito que desse certo. Eu acho que eles estavam querendo ganhar dinheiro, obviamente. Ninguém vai fazer negócio de eu amo futebol americano, quero fazer isso acontecer. Não, eles tinham o propósito deles para ter um investimento, um retorno disso. Eles talvez não tiveram uma fé, mas eles não amam tanto futebol americano que nem eu. Olha, se eles agiram de má fé, foi muito bem feito, porque eu que controlava a vida financeira da LFA, em momento algum tinha pagamento para eles. Então, se eles receberam algum dinheiro, obviamente não foi pelas contas da LFA. Falando de DePaulos com certeza não ganhou dinheiro. O cara botou o dinheiro dele do bolso, também na esperança que teria algum tipo de retorno. O Bruce não tinha muito para colocar, então acabou não, mas o Marcelo DePaulos se colocou numa posição difícil mesmo. Com o fim definitivo da LFA, a comunidade do futebol americano viu o projeto da profissionalização do esporte no Brasil ficar mais distante. Muitos jogadores apostaram tudo que tinham, mudaram os planos de vida e criaram expectativas. Vários jogadores tiveram pequenas perdas que geraram muita dor, sabe, no dia a dia deles. Deixaram muitas coisas para trás,
Literalmente isso. Muitos jogadores já tinham abandonado suas vidas acreditando nesse sonho. Às vezes até por uma certa vergonha de assumir que estava tudo empolgado, que estava realmente torcendo, essas pessoas eles acabam não mostrando que não, era um projeto sério que eu estava afim. Acho que de uma forma geral, de um deboche geral das pessoas que não estavam envolvidas na LFA, as pessoas que até que torceram contra, algumas de certa forma. Deixaram uma mágoa, um ressentimento dentro desse âmbito, né, do futebol americano aqui nacional. Porque foi criado expectativas, e quando você cria expectativas, você, vamos dizer assim, brinca com sonhos, você está disposto a pagar um preço caro por isso. O pessoal acha que foi um tiro no pé, né? Então, muita gente torceu contra, muitas pessoas torceram a favor, como eu disse, são duas vertentes ali, depende do ponto de vista que você colocar. Todo mundo abraçou com tudo a LFA e talvez seja isso o motivo porque gerou muita dor para as pessoas, porque todo mundo acreditava muito que ia dar certo e todo mundo achou que aquela seria a salvação, seria o que explodiria o futebol americano no Brasil. A gente estava muito apegado emocionalmente, assim. Eu estava muito apegado, eu queria muito que desse certo e o jogo, o campo pintado, as pessoas de capacete e shoulder querendo jogar esse esporte que eu conheço tanto, que eu amo tanto. Esse esporte não merecia a rasteira que ele tomou. Falsos sonhos, né? O cara fica vendendo sonho, poxa, vai ter um negócio legal. Então tem pessoas que encaram assim, caramba, eu queria estar jogando lá, mas aqueles caras lá são os filhos da mãe, enganaram todo mundo, sabe? Então eu acho assim, enganar depende da forma. Eu acho que os caras se enganaram, né? Então tava todo mundo no mesmo barco, tava torcendo para dar certo e acabou não dando certo. O fim da LFA foi obviamente bom para o torneio touchdown, né? Porque ele não teria mais uma ameaça, uma concorrência para tirar jogadores do torneio, né? Que já estava estabelecido há mais tempo e tudo mais. No princípio foi bem ruim para o torneio touchdown, porque tirou alguns jogadores, apesar da ameaça, né, que foi real naquele momento, de um boicote, porque quem jogasse a LFA ia ficar 2 anos proibido de jogar nos times que estavam no torneio touchdown. Mas eu acho, a minha opinião, realmente pessoal, que a quase existência da LFA foi muito boa para o torneio touchdown, porque naquele ano de 2013 a organização do torneio touchdown atingiu o ápice, né? A gente teve a final transmitida na televisão, no Band Esportes, eu narrei, e teve 3, acho que, entradas na Bandeirantes aberta. Enfim, e realmente cada jogo tinha uma preocupação muito maior em trazer público e tudo mais. Isso refletiu também no ano de 2014, né? Mas já em 2015 caiu, porque justamente não tinha mais essa ameaça de concorrência. Então acho que hoje em dia o pessoal, assim, se vier com um projeto para cá, já vai ficar um pouquinho mais esperto. Então, tanto os atletas quanto os dirigentes, tanto as equipes. Primeira coisa, vão pensar, vai ser mais uma LFA da vida, né? Acho que vai ficar esse pensamento. Mas antes disso, a gente tem que ver as propostas, os planejamentos, ver se tudo encaixa, está de acordo. Eu creio que hoje em dia, por causa desse choque que foi muito grande, as pessoas não jogariam de cabeça igual teve vários jogadores no Brasil que mergulharam sem olhar para trás nesse sonho. Hoje eu acho que deixariam sempre um pezinho atrás de segurança. Eu provavelmente vou ir com o pé um pouco mais atrás, assim, não vou com todo o sentimento para cima que eu tive. Mas eu acredito que dá sim, cara. Você vê uma mudança desde a época da LFA para cá em relação ao público, então eu acho que isso pode despertar sim um interesse em investidores em querer fazer com que o FA aconteça profissionalmente no Brasil. Eu duvido ser o que foi. Não, o que foi a LFA para mim, nada vai ser assim, nada no mundo vai me dar as mesmas sensações e nem a mesma decepção. Talvez eu nunca tenha essa decepção na minha vida. É engraçado porque é uma ideia que eu ainda acredito muito. Eu acho que tem tudo para dar certo aqui. Eu só acho que tem que ser estruturado de uma maneira realista. Mas para mim não tem dúvida nenhuma que daria certo essa mesma ideia.
Mesmo sem a realização da Liga de Futebol Americano, ela deixou a proposta de um modelo de gestão para a modalidade no Brasil. E para os atletas que se envolveram com a LFA, sobrou a experiência e o desejo de ainda ouvir o seu nome ser chamado no draft como jogador profissional. A escolha número 54 pertence à equipe Missão Paraná, que escolhe Adam Rodrigues, wide receiver, Curitiba. A escolha número 71 do draft da LFA pertence à equipe Tropa SC, que escolhe Wellington Araújo, defensive back, Cuiabá. A escolha número 9 pertence à equipe Dinamo SP, que escolhe Leandro Mancini, wide receiver, São Paulo. A escolha número 14 pertence à equipe Tropa SC, que escolhe Vinícius Zanon, defensive end, Santa Maria. A escolha número 3 pertence à equipe Bravo Oeste, que escolhe Igor Mota, linebacker, Cuiabá. A escolha número 6 pertence à equipe Missão Paraná, que escolhe Bruno Santucci, running back, Curitiba. Bola na mão do Denis, vai ter que ser corrida, não é passe pro Mega e é... Touchdown, Corinthians!